Graça e paz aprofundados, chegamos a Jeremias 33. Eu quero antes mandar um abraço para o meu amigo Irineu Pinheiro, um grande apoiador desse canal, um grande estimulador. Irineu, você tem meu amor, tem meu carinho. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre por que Deus nos manda orar. Se Deus pode fazer tudo, por que a gente deve orar? E Ele não resolve para a gente. Mas antes de você descobrir esse mistério, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, porque estou vendo aqui, gente, 33, a idade de Cristo. É o nosso capítulo de Jeremias. Se inscreva no nosso canal, aqui tem um link para você participar do 5am. Hoje estive no 5am, ao lado do Irineu, do Everton, do Gabriel, do John David, do Everton dos Estados Unidos, também do Douglas, também um grande profeta Douglas, e do Júnior, também dos Estados Unidos. Uma turma muito abençoada que participou hoje do 5am USA. Pessoal, vamos lá então. Vou ler aqui os 3 primeiros versículos, é o que nós vamos analisar aqui. Nós vamos avaliar aqui por que Deus nos manda orar e qual que é a diferença de orar e de clamar. Versículo 1 diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Então a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 32, Jeremias estava preso, ele orou e tudo mais. Se você não assistiu, volte lá então no nosso vídeo do 32. E versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra. Então o próprio Senhor se edificando, mostrando quem Ele é. Para quê? Para aumentar a nossa fé. Quando Ele reforça, eu sou o Senhor, Criador de tudo, eu fiz a terra. Isso aumenta o quê? Nosso temor, nossa fé, nossa admiração e nos transforma ainda mais esse relacionamento com Deus. Então vamos lá, ler tudo agora. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. E aí no versículo 3, o grande ensinamento desse nosso capítulo, que ele diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, primeira coisa, qual que é a diferença de clamar e de orar? Oração é um momento de comunhão, oração é um momento de intimidade, de relacionamento. Nós devemos orar todos os dias. Todos os dias é momento de orar. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu oro. Quando eu acordo, eu oro. Quando tem alguma causa que eu preciso orar, eu oro. Então, oração é um relacionamento. Jesus orou várias vezes. Mas e o clamar? O clamar é quando a situação exige urgência. Clamar é quando o bicho está pegando. Clamar é quando assim já está nos 45 minutos do segundo tempo. E aqui no caso, a Babilônia estava cercando Jerusalém e ele estava preso. Então olha a situação dele. Ele precisava da liberdade até para ele orar mais, né, ali dentre o povo. A Babilônia estava cercando, prestes a tomar o reino de Israel. Então Deus falou, clame. O próprio Jesus clamou no Getsemane, no jardim de Getsemane. Ele clamou. Então muitas vezes nós vamos precisar clamar para restauração de um filho que está mal, restauração de um casamento, restauração de uma quebra financeira. Tem momentos que nós precisamos clamar, nos derrubar, nos derramar nas orações. Amém? E aí, ele manda clamar. Agora, por que Deus, se Ele pode fazer tudo, por que Ele nos manda orar ou nos manda clamar? Pelo seguinte, porque Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer fazer conosco. Por quê? Isso aumenta a nossa fé. Isso prepara o nosso coração, prepara a nossa expectativa para aquilo que Ele vai fazer. A partir do momento que eu oro, eu melhoro o meu relacionamento com Ele. Eu fico na expectativa, porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que Ele escuta a oração de um justo e eu sei que Ele pode responder. Eu tenho um exemplo pessoal muito forte nesse sentido. No ano de 2020, nós morávamos numa casa e nós fazíamos um culto nessa casa no meio da pandemia. Então ia muita gente, as igrejas estavam fechadas e a nossa casa se tornou uma casa de oração, né? Nós somos consagrados pastor, né? Pastor de um movimento chamado Home Church, que eram igrejas nas casas e tinha culto todo domingo. Ficava lotado, os vizinhos começaram a reclamar, né? Os vizinhos não cristãos, e aí nós recebemos uma multa, depois lá a regra era, na segunda vez você recebe o dobro de multa, então na segunda vez foram 2 multas, e depois recebemos pela terceira vez mais multa, ou seja, 4 multas. Então já tinha 7 multas acumuladas naquele condomínio, em Alphaville, São Paulo. O que a gente concluiu? Precisamos sair daqui, porque a gente não vai abrir mão
de fazer da nossa casa uma igreja, de abrir as portas da nossa casa, mas a gente precisa de outro lugar. Buscamos, encontramos outra casa no outro condomínio que tinha um grande salão, um salão de festas maravilhoso, que ali seria a nossa igreja. E aí conversamos com o proprietário, a gente ia morar de aluguel nessa casa, e essa casa era o dobro do valor do aluguel que a gente pagava, e esse proprietário nos pediu 3 meses de aluguel adiantado. O valor, só para você ter ideia, era 55 mil reais. O detalhe é que eu tinha na conta R$1.000. E aí, fechamos o contrato na fé. Quando a gente sentou frente a frente, eu senti muita fé. Né? A gente já passou por outras situações onde a nossa fé foi desenvolvida, e a fé é um músculo. E ali foi um exercício da minha fé. Eu tinha 30 dias para arrumar 55 mil reais. E aí o que aconteceu? Eu sempre trabalhei com treinamentos, com palestras, nós desenvolvemos um programa de treinamento, lançamos no mercado e 0 vendas, nada. E aí nos últimos dias, orando com o Senhor, né, nós recebemos uma mensagem do Senhor que o Senhor falou assim: vocês têm uma semente, descubra qual é essa semente. Então a gente ficou tentando descobrir que semente que é essa. Então eu lembrei de uma criptomoeda chamada Cala. Essa criptomoeda eu tinha comprado no mês de outubro de 2019 e essa criptomoeda estava de certa forma estável, o preço dela. E aí a partir do momento que nós descobrimos que a semente que o Senhor pediu para a gente descobrir que a gente tinha era essa moeda, ele falou: eu quero agora que vocês orem para que o valor dessa moeda, ela valia centavos, 0,00 algum centavo, que o valor dessa moeda, ela chegue ao dobro do valor máximo que ela já foi. Então ela já tinha ido mais ou menos a 1 centavo, vamos colocar assim, para ficar mais fácil. Então a gente precisava orar para que ela fosse a 2 centavos. E oramos, e o que aconteceu? Fomos fazer uma viagem uma vez, e aí, chegando nessa viagem, que foi lá no Rio de Janeiro, eu percebi no gráfico que a moeda começou a subir, só que nós íamos para um evento onde a gente ia ficar sem internet. O que eu fiz? Então, coloquei uma ordem de compra para o valor máximo. Se ela chegasse então, a 2 centavos, eu venderia tudo que eu tinha. Fomos para o evento, estávamos sem internet, e de repente, na hora do almoço, quando eu abro o sistema, eu não acreditei. 11 mil dólares. As moedas, elas foram todas vendidas, deu certo. A moeda chegou nesse valor. E aí a ordem foi feita. E 11 mil dólares na época, o dólar chegava quase 5 reais, deu 55 mil reais que a gente precisava. Então, o que aconteceu com isso? Então, por que Deus mandou a gente orar nesse evento? Porque aumentou a nossa fé. Depois disso, você acha que minha fé não aumentou muito mais? É claro que aumentou. Por quê? Relacionamento com Deus, Deus falou algo específico, nós oramos específico, aconteceu especificamente aquilo, nós mudamos para uma casa, né, no Residencial 10, essa casa, num salão de festas maravilhoso, onde lá aconteceram vários e vários cultos, foi uma grande bênção. Então Deus quer isso, Ele quer esse relacionamento, Ele quer nos abençoar, porque Ele quer nos ensinar o quê? Dependência. Ele quer que a gente entenda que, cara, eu dependo de Deus. É Ele. Eu vou orar aqui, eu vou clamar que seja, mas eu sei que Ele é fiel para cumprir. Então, que a gente possa fazer a nossa parte com muita fé, porque a fé, ela tem muito poder. Então, gere relacionamento com Deus, ore, porque a sua oração tem muito poder também. Aqui você viu nesse exemplo o poder da oração. Independente se Deus falou com você ou não, que às vezes Ele não vai falar, mas Ele espera que você ore. Vai ter momentos que Ele espera que você clame e Ele está disposto a te abençoar. Como Ele falou aqui, que abençoaria depois o reino. Ele falou assim, ó, todavia, versículo 6, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. E essa é a vontade de Deus para conosco. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado na presença de Cristo Jesus.